Olá, sejam todos bem-vindos ao Clube do Livro. Hoje o nosso tema será tronco arterial comum. Sou Letícia Nakamura Kubata, R2 em Cardiologia Pediátrica, e essa apresentação faz parte do programa de residência em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. O tema, então, ele foi baseado no capítulo 42 do livro de Mosman Adams Heart Disease, que é a nossa bibliografia base, e também contou com a complementação de atualizações do UpToDate e demais referências disponíveis no final da aula. Então, vamos conhecer sobre o tronco arterial comum. O tronco arterial comum, ele também é chamado como troncos arteriosos, e é uma cardiopatia congênita cianótica, no qual o defeito cardíaco consiste em uma válvula truncal única e uma artéria truncal também única, no qual onde deveriam sair separadamente a aorta e a pulmonar. Nessa condição, o sangue ele é bombeado do coração, através dessa única válvula, né, diretamente para a artéria também única, que vai dar origem à aorta e às artérias pulmonares, como a gente consegue observar aqui na figura em destaque. Já em relação à epidemiologia, a incidência do truncos é de 6 a 10 a cada 100 mil nascidos vivos e não há uma diferença marcante na frequência entre os gêneros. Embora alguns estudos, né, a maioria dos estudos, eles incluam mais homens do que mulheres. E o troncos arteriosos, geralmente ele ocorre como uma malformação cardiovascular isolada, porém ele também é relatado em associação com outras anomalias de outros sistemas. O diabetes materno é considerado como um fator de risco, e em relação às síndromes, a gente tem em especial a síndrome de George, ou a síndrome velocardiofacial, que é causada pela microdeleção no braço longo do cromossomo 22, na região 11.2, que tem como características mais comuns, né, além das anomalias congênitas conotroncais, nós podemos ter alterações do palato, hipocalcemia, imunodeficiência, anomalias renais, distúrbios comportamentais, dificuldades na fala e aprendizagem. Em características faciais típicas, como a gente pode observar aqui na imagem trazida pelo Moss, que no qual está retratando um menino de 5 anos, com esse achatamento malar, a boca pequena, o nariz bulboso, um filtro nasolabial curto e uma micrognatia. E como que surgiu, então, o troncos? Já em relação à embriologia, o troncos arteriosos embrionário é uma estrutura que ela fica localizada entre o conus cordis, que é essa porção final do coração primitivo que conecta os ventrículos, e o saco aórtico, que se conecta aos arcos aórticos distais, como a gente consegue observar aqui nessa imagem. E essa estrutura, ela fornece uma única via arterial comum que inicialmente carrega o sangue misturado do coração para os vasos sanguíneos periféricos. E dentro do troncos arteriosos, formam-se então estruturas semelhantes aos coxins endocárdicos, que eles começam a se dividir e formar o lúmen, né? Transformam o lúmen em dois canais distintos, que dariam origem, se tudo ocorresse normalmente, né? Daria origem à aorta ascendente e ao tronco pulmonar. Porém, aqui ocorre uma falha nesse processo, então a gente não vai ter essa divisão e nem a espiralização, ficando apenas uma via de saída única, e sem fazer essa divisão. E quanto à anatomia, o que a gente pode encontrar? Nós temos um tronco arterial comum, que ele fica posicionado acima do septo ventricular, e esse tronco único, ele fornece sangue para toda a circulação, seja ela sistêmica, pulmonar, bem como das artérias coronárias. E no estado corrigido ou não corrigido, geralmente essa artéria truncal, ela é maior em diâmetro do que uma aorta normal para determinada idade. E aqui na peça anatômica, a gente também consegue observar essa válvula truncal sobrepondo-se à crista do septo ventricular muscular. Outros achados associados são comuns e incluem anomalias da válvula truncal e do arco aórtico. Então, a gente vai começar a falar sobre as alterações que podem estar presentes em relação à válvula truncal. Ela possui uma anatomia variável, sendo que cerca de 69% dos casos ela costuma se apresentar como uma válvula tricúspide, enquanto que 22% se apresenta como quadricúspide, e por último, de menor frequência, a válvula ela pode apresentar apenas dois folhetos, representando 9% dos casos. Além disso, essas cúspides, geralmente elas são espessadas, elas podem ser deficientes tanto quanto ao seu tamanho, quanto em relação ao seu movimento, que pode gerar, então,
diferentes graus de estenose ou de insuficiências, sendo que se for comparar a incidência da estenose ou da insuficiência, a gente tem um predomínio mais da insuficiência. E aqui na imagem ao lado, a gente consegue observar então esses folhetos, né, que eles estão displásicos, espessados dessa válvula truncal. Em pacientes com truncos, nós podemos encontrar também anomalias no arco aórtico, sendo que, assim, na ordem de frequência, o que nós podemos ter? Nós podemos ter o arco aórtico à direita, correspondendo a 21 e a 36%. Podemos ter também uma interrupção do arco aórtico, com uma frequência de 11 a 19%, e o arco aórtico hipoplásico, com ou sem a presença de uma coarctação junto, que corresponde a mais ou menos 3%. E como outras anomalias, podemos citar também as anomalias das artérias coronárias. Os pacientes que possuem truncos, as origens das artérias coronárias, geralmente elas são anormais. O padrão que elas podem apresentar é altamente variável e não tem um padrão específico associado a essa cardiopatia em si. Só que o que a gente precisa observar? A gente tem que ficar atento a elas, porque vão ser essas variações que vão poder influenciar depois na técnica da reparação cirúrgica. Então, de anormalidades coronárias, podemos citar a estenose do ósseo, com uma frequência de 22,7%, uma origem tangencial em 22%, ou seja, ela sai quase que paralela à parede do vaso, tendo mais risco, então, de apresentar compressão ou obstrução. E pode ter também um trajeto intramural, correspondendo a uma frequência de 13%, um ósseo único, correspondente a 8,7%, ou então uma origem mais alta deste ósseo, que pode provocar, então, um agravamento da isquemia miocárdica se ainda estiver associado a uma insuficiência da válvula truncal. E na maioria dos pacientes, a gente também tem uma comunicação interventricular com um desalinhamento. Ela geralmente ela está presente sobre o tronco arterial, sendo que ela fica alta, justa truncal, e ela é ampla. E o tronco ele pode ter tanto uma origem biventricular, como também pode favorecer um ventrículo em detrimento do outro. Então, pode estar mais direcionado ao ventrículo direito ou ao ventrículo esquerdo. E a maioria, então, dos casos, geralmente costuma ser biventricular, correspondendo a 68% a 83%. Já de 11 a 29 vai ser de origem do ventrículo direito e, por fim, de 4 a 6%, em menor frequência, o ventrículo esquerdo. E, além disso, pode haver ainda variações associadas ao sistema de condução, que também vai afetar a reparação cirúrgica. Então, a localização e a estrutura do nó sinusal e do nó atrioventricular, eles, apesar de estarem normais, né, o curso que o feixe atrioventricular ele pode fazer vai variar. Então, dependendo geralmente da localização da CIV, a gente tem uma mudança nesse curso do feixe, podendo gerar anormalidades no sistema de condução. E outras anomalias cardíacas que também podem ser observadas são a CIALTO secundo, de 9 a 20%, uma estenose tricúspide, de 6%, artérias subclávias aberrantes, veia cava superior persistente, drenando no seio coronário, e a persistência do canal arterial, né, que ela vai estar presente em aproximadamente metade dos pacientes com truncos. Então, vamos agora à classificação. O truncus, ele pode ser classificado com base na arquitetura das artérias pulmonares e na presença de anomalias aórticas. O esquema aqui trazido, então, nós temos a classificação, as duas classificações mais usadas, né, que são aqui na linha de cima a classificação de Cooley-Edwards, na primeira linha, que vai separar em tipo 1, tipo 2, 3 e 4, e na linha abaixo a classificação de Van Pra, com os tipos de A1 até A4. Então, o primeiro sistema proposto, ele é o mais simples, né? E ele consiste nas seguintes 4 classes baseadas na arquitetura pulmonar. Então, no tipo 1, nós temos um tronco da artéria pulmonar que ele vai surgir do lado esquerdo da raiz truncal. Então, a gente tem um tronco da artéria pulmonar conectado a esse vaso truncal. Já no tipo 2, as artérias pulmonares, tanto direita quanto esquerda, elas têm duas origens próximas, só que elas estão separadas, e a partir, né, dessa parte posterior da raiz truncal.
E no tipo 3, a origem das artérias pulmonares, elas são amplamente separadas na raiz troncal. Então, se a gente comparar com o tipo 1, ela é um pouquinho mais distante. Esses ossos, né, das pulmonares são um pouquinho mais distantes uma das outras. E no tipo 4, as artérias pulmonares, elas se originam da aorta descendente. No entanto, pacientes nessa categoria, agora eles são considerados como sendo uma forma diferente de atresia pulmonar. Já a classificação de Van Pra, ela é semelhante ao esquema anterior, só que a gente tem algumas mudanças. E aqui a gente tem também incluídas as anomalias aórticas e atresia pulmonar unilateral, que são particularidades também importantes para a gente fazer depois a reparação cirúrgica. Então, no tipo A1, o que que a gente tem? É o mesmo tipo, 1 da classificação anterior, onde a artéria pulmonar principal, né, o tronco da artéria, pulmonar, ele vai estar presente e vai surgir do lado esquerdo da raiz troncal. O tipo A2, que inclui tanto os tipos 2 quanto o tipo 3 da classificação anterior, né, de Cooley-Edwards, pois nesses dois tipos, eles não se diferem embriologicamente e a abordagem cirúrgica vai ser praticamente semelhantes. Então, nesse tipo A2, nós vamos ter as artérias pulmonares direita e esquerda com origens separadas, independentemente da distância que separa as duas artérias pulmonares nessa raiz troncal. Já no tipo A3, corresponde à atresia pulmonar unilateral com suprimento colateral para o pulmão afetado. Então, uma dessas pulmonares, né, ela vai estar atrésica. E no tipo 4, que é uma associação do truncus com a interrupção do arco aórtico. Já em relação à fisiologia, vamos entender um pouquinho como que ela está presente no tronco arterial comum. Então, aqui nós temos uma figura retirada da 7ª edição do Parque, no qual conseguimos ver um único vaso sanguíneo arterial, né, surgindo do coração, que é o chamado tronco arterial comum. A artéria pulmonar ou seus ramos, eles vão surgir desse tronco arterioso, que ele depois vai continuar como a aorta. E como você poder ver na imagem, no caso aqui, nessa imagem, a gente tem representado, então, dois ramos surgindo desse tronco arterioso em destaque em vermelho. Em laranja, onde vai haver a continuidade com a aorta. E vemos também, então, uma grande comunicação interventricular, que ela está sempre presente nessa condição. E aí, a partir disso, então, a gente consegue inferir algumas considerações. Então, a gente tem uma mistura quase que completa do sangue venoso sistêmico e pulmonar já no ventrículo, e a saturação de oxigênio no sangue das duas grandes artérias, então, elas vão ser semelhantes. E as pressões em ambos os ventrículos também, elas vão estar semelhantes. Em relação ao nível da saturação de oxigênio, né, que esse paciente vai apresentar na circulação sistêmica, ela vai ser sempre proporcional à magnitude do fluxo sanguíneo pulmonar, o tanto de fluxo que está indo para os pulmões, que vai ser definido conforme, de acordo com algumas características, né? Então, ele pode ser definido conforme a resistência vascular pulmonar, que dependendo da fase da vida vai se apresentar de uma certa maneira. Então, na vida fetal, essa resistência ela vai estar um pouco aumentada e ela vai caindo gradativamente após o nascimento. E conforme, além da resistência vascular pulmonar, o outro fator que a gente analisa é também o calibre dessas artérias pulmonares e a presença ou ausência de uma estenose pulmonar associada. Então, quando o fluxo sanguíneo pulmonar ele é grande, o paciente ele costuma ser pouco cianótico, mas pode desenvolver uma insuficiência cardíaca congestiva devido a essa sobrecarga de volume excessiva que está sendo imposta ao ventrículo. Em contraste, quando o fluxo sanguíneo pulmonar ele é baixo, o paciente ele é bastante cianótico e ele já, nesse caso, ele já não desenvolve tanto uma insuficiência cardíaca, porque não há essa sobrecarga de volume. Neste último grupo de pacientes, né, que tem esse hipofluxo pulmonar, a apresentação vai ser semelhante àqueles com uma tetralogia de Fallot. Então, visto esses detalhes, vamos então conhecer como que é a apresentação clínica desses pacientes. Então, como a gente já viu, as características elas dependem principalmente do volume de fluxo sanguíneo pulmonar e da presença de uma insuficiência significativa da válvula truncal. Então, de maneira geral, os pacientes com truncos, eles vão apresentar-se nas primeiras semanas com uma cianose, um desconforto respiratório devido a essa congestão pulmonar e essa insuficiência cardíaca, e também pode apresentar ou não um sopro cardíaco.
Então, nos primeiros dias de vidas, a gente pode ter uma cianose leve ou moderada, que às vezes vai ser o único sinal ainda que o paciente com troncos vai apresentar. A resistência arteriolar pulmonar aqui, nesses primeiros dias, ela ainda vai estar elevada, né, decorrente ainda da vida fetal. Por isso que a cianose vai ser leve, com poucos sinais de descompensação cardíacas, a não ser também que a gente tenha uma insuficiência bem grave, uma insuficiência bem importante dessa válvula truncal. Em alguns casos, a cianose ela pode não ser discernível, assim, perceptível ao exame físico. Só que quando a gente vai colocar o oxímetro, né, a gente vai observar essa dessaturação no rastreamento mesmo pela oximetria de pulso durante a hospitalização no nascimento. À medida então que essa resistência pulmonar ela vai diminuindo gradativamente, o fluxo pelos pulmões ele vai aumentar. E essa cianose então ela pode desaparecer. Só que agora o que que a gente vai ter vai ser os sintomas de congestão pulmonar e de insuficiência cardíaca. Então o paciente pode apresentar uma sudorese excessiva, uma alimentação inadequada, letargia, desconforto respiratório, taquicardia e hepatomegalia, dentre outros sintomas. E se a insuficiência da válvula truncal ela for grave, esses sinais e sintomas eles já podem surgir mais precocemente também, logo após o nascimento. E o que que a gente encontra no exame físico desses pacientes? Então, a gente observa um precorde hiperdinâmico, um ictus palpável desviado para a esquerda, né, em razão dessa sobrecarga de volume do ventrículo esquerdo. Temos também uma V1 com clique de ejeção. Isso acontece porque o primeiro som cardíaco, né, ele vai representar o fechamento das válvulas atrioventriculares e a abertura das semilunares. E como nesse caso ela é displásica, pode produzir, né, esse clique de ejeção. Enquanto que a B2 ela pode se apresentar única e geralmente hiperfonética, já que a gente tem já que ela representa o fechamento da válvula truncal, no qual a gente vai ter aqui apenas uma única via de saída, e a válvula ela ainda pode estar dilatada, displásica, já tendo alguma alteração na pressão pulmonar. E agora o paciente também, ele pode apresentar uma B3, se caso já houver um quadro de insuficiência cardíaca vigente, só que o AB3 acaba surgindo um pouco mais tardiamente. Em relação aos sopros, o que que nós podemos auscultar? Então, a gente pode observar um sopro pansistólico alto, máximo assim na região da borda escenal esquerda inferior, irradiando para todo o precórdio, que é o mais frequentemente auscultado. Podemos ter também um sopro diastólico apical de baixa tonalidade, causado pelo aumento do fluxo através da válvula mitral normal. Temos também um sopro diastólico precoce de alta tonalidade, que ele vai ser mais audível ao longo da borda external esquerda, referente à insuficiência propriamente dita da válvula truncal, e os sopros contínuos, eles também podem ser observados nos casos de pacientes que vão ter uma atresia dessa válvula pulmonar, uma CIV, onde o canal arterial ou as artérias colaterais sistêmicas, elas vão estar presentes, né, que vai garantir o fluxo sanguíneo pulmonar nesses casos sugestivos de atresia pulmonar. E já em relação aos exames de imagem, o eletrocardiograma, geralmente, ele vai ser inespecífico, e às vezes ele até pode estar normal nesse paciente, principalmente quando ele ainda está na fase de neonatal, na fase dos recém-nascidos. Aí, em alguns casos, nós podemos observar uma hipertrofia ventricular esquerda ou direita, ou uma combinação dessas duas, e já em pacientes com uma insuficiência cardíaca relacionada ao hiperfluxo pulmonar, a gente pode ter, então, também as voltagens das ondas QRS e onda P aumentadas. E o que que a gente encontra na radiografia de tórax? Então, geralmente, nós vamos ter uma área cardíaca aumentada, com sinais de congestão vascular pulmonar, como nós podemos observar nessa imagem trazida pelo MOS. Mas ainda falando da trama vascular pulmonar, tem alguns casos que vai haver uma discrepância entre as tramas de cada lado do hemitórax, o que vai poder sugerir uma atresia unilateral ou até mesmo a ausência de uma das artérias pulmonares. Podemos também ter um outro achado que é muito importante, que é o arco aórtico à direita, que ele vai estar presente em aproximadamente um terço dos pacientes. Então, se a gente encontrar esse achado, né, da aorta direita em associação com o aumento da vascularização pulmonar, é bem sugestivo de um tronco arterial comum. E no caso do truncos tipo 1, ele vai estar frequentemente associado a uma origem da pulmonar esquerda um pouquinho mais acima, mais alta da região habitual onde se encontra, que a gente conseguiria também observar no raio-x.
Já em relação ao eco, a ecocardiografia fetal, ela pode diagnosticar o tronco arterial comum, identificando ainda na vida fetal a origem do tronco pulmonar ou dos ramos pulmonares proximais a partir dessa raiz truncal ascendente. No entanto, essas estruturas elas não podem ser vistas, identificadas de uma forma conclusiva, vai ser difícil distinguir, conseguir fazer um diagnóstico diferencial de um truncus de outros defeitos cardíacos conotroncais, como, por exemplo, uma tetralogia de Fallot com atresia pulmonar. Só que apesar desses desafios, né, ainda é desejável que sempre se faça um pré-natal, se faça esse diagnóstico fetal do truncus para que o parto ele possa ser realizado numa instituição experiente, né, que para conseguir receber essa criança com a cardiopatia congênita. O diagnóstico propriamente dito do truncus o diagnóstico propriamente dito do truncus, então, ele geralmente é feito pela ecocardiografia transtorácica e, idealmente, é para ser feito logo após o nascimento. Essa ecocardiografia, ela pode ser realizada com base, então, numa forte suspeita clínica da doença cardíaca congênita, devido aos achados no eco fetal, ou se o paciente, então, está apresentando sinais de uma doença cardíaca subjacente. E o que a gente pode encontrar, então, no eco? Nós temos aqui ao lado representado troncos tipo 1, nessas imagens trazidas pelo MOS. Então, só para lembrar, aqui do lado eu deixei um esboço, né, do tipo 1 do troncos, para a gente conseguir comparar. Então, no tipo 1, o tronco da artéria pulmonar, ele vai surgir do lado esquerdo da raiz truncal. Então, na figura A, nós podemos observar um corte subcostal, numa angulação um pouco mais anterior, de um recém-nascido com troncos arteriosos do tipo 1, e uma insuficiência da válvula truncal de moderada a grave. Então, aqui na seta, ela indica a válvula truncal espessada, e já a raiz da aórtica, ela vai estar sinalizada pela sigla O, continuando anterior e superiormente. Já a origem do tronco pulmonar, ela está indicada pelo asterisco. Já na figura B, nós temos um corte paraesternal do eixo longo desse mesmo paciente, e aí na seta ela vai estar mostrando novamente a válvula truncal espessada e o asterisco a origem posterior do tronco pulmonar. Já nessas outras imagens, nós vamos ter aqui em A o eixo curto paraesternal acima do nível da válvula truncal, demonstrando a origem posterior dos ramos pulmonares, com um segmento curto do tronco pulmonar, que é essa seta menorzinha, e mostrando origens normais, então, das artérias pulmonares, tanto esquerda quanto direita. Em B, é esse eixo curto um pouquinho mais alto, que vai ilustrar, então, essa confluência central da artéria pulmonar, onde a gente consegue ver a pulmonar direita, representada pela sigla RPA, e a esquerda da LPA, conforme mostrado aqui nessa imagem. E nessa outra imagem, que foi retirada do Anderson, as anteriores eram do Moss, essa é do Anderson. Aí nessa imagem a gente consegue observar na janela paraesternal, no eixo longo, o tronco arterial comum, que é essa sigla TR, que sobrepõe a crista do septo ventricular muscular. E aqui a gente tem a imagem da válvula truncal, que ela é visualizada a partir de uma janela paraesternal, e nesse caso a válvula ela vai estar funcionalmente do tipo bicúspide. Já em relação ao cateterismo, atualmente, ele é usado principalmente para intervenções. Não é mais empregado como uma modalidade de primeira linha para a gente diagnosticar troncos em um recém-nascido. Isso porque a gente teve um grande avanço na ecocardiografia e na correção cirúrgica, né? Que ela está realizada agora mais frequentemente na primeira infância. E antes, essa doença, quando não era corrigida, às vezes o paciente já poderia estar desenvolvendo uma doença vascular pulmonar irreversível, né? Que aí precisaria realmente de fazer a análise por meio do cateterismo. Então, aqui ao lado, nós vamos ter em A uma visão anteroposterior e em B uma visão mais lateral desse angiograma da raiz truncal de um paciente de 10 meses com troncos arteriosos. Nesse caso, ele é o do tipo 1. Então, a gente consegue observar o tronco pulmonar comum, originando-se na região posterolateral da raiz truncal, bifurcando-se nas artérias pulmonares direita e esquerda, além de mostrar essa válvula truncal competente. A gente não observa na imagem, né, regurgitações, a perda de contraste.
Agora, em relação a angiotomo e à ressonância magnética, raramente o paciente com troncos ele vai precisar dessa angiografia para delinear precisamente essa anatomia. Só que tanto a ressonância magnética quanto a angiotomo, elas vão poder auxiliar, né, quando há dúvidas dos diagnósticos ou quando a gente precisa delinear melhor a anatomia do arco aórtico ou da árvore arterial pulmonar. E o Moss trouxe, então, nessa imagem, uma ressonância magnética de um paciente adulto com troncos arteriosos tipo 2 não reparado, com as origens separadas dos ramos das artérias pulmonares. Então, na figura A, nós temos essa raiz troncal, com a origem na artéria pulmonar esquerda, que está representada pela seta. E em B, há uma visão ligeiramente um pouco mais posterior, mostrando a origem da artéria pulmonar direita, que são essas duas setas para cima, e a continuação da artéria pulmonar esquerda, representada pela seta única ali acima. E como que seria então a evolução natural da doença? Os recém-nascidos portadores do tronco arterial comum, eles raramente vão alcançar o primeiro ano de vida, a não ser que eles sejam corrigidos cirurgicamente. Então, sendo que a causa mais comum de morte nessa faixa é a insuficiência cardíaca. Agora, aqueles raros casos de pacientes que conseguem sobreviver a esses primeiros 4 anos, o óbito geralmente ele pode decorrer não só de uma insuficiência cardíaca, mas mais frequentemente pode ser resultado de complicações da doença vascular pulmonar hipertensiva ou ainda de uma endocardite infecciosa. E é por isso que é imprescindível que a gente faça, então, a reparação cirúrgica precoce desses pacientes com truncos. Então, como que a gente pode fazer o manejo inicial? Então, o manejo inicial é estabilizar essa função cardiopulmonar antes da cirurgia, especialmente naqueles pacientes que estão com uma insuficiência cardíaca mais evidente. Então, sendo que estão em risco, né, de insuficiência cardíaca grave, geralmente eles vão precisar de cuidados já de unidade de terapia intensiva, então já vão precisar ser encaminhados para UTI. E a operação com reparo completo, ela vai ser preferível, que se realize nas primeiras semanas de vida. Lembrando que o atraso na operação pode resultar em uma isquemia crônica do ventrículo hipertrofiado, uma vez que ele é perfundido pelo sangue desaturado, ele já está sendo perfundido por um sangue com menos oxigênio e uma pressão de perfusão diastólica baixa, podendo também, né, haver roubo de fluxo dessas coronárias. E como manejo inicial, a gente pode dispor de algumas medidas. Então, a gente pode dispor de uma terapia diurética, que ela vai proporcionar um alívio dos sintomas de sobrecarga de volume, incluindo uma congestão vascular pulmonar. E aí, nesse caso, nós podemos dispor dos diuréticos de alça, como furosemida, e alguns diuréticos tiazídicos. E também podemos usar agentes inotrópicos, como uma dopa ou uma dobutamina, que vão ajudar na contralidade miocárdica. A ventilação não invasiva com pressão positiva, ela também pode ser usada, principalmente naqueles pacientes que já estão apresentando desconforto respiratório devido a essa congestão pulmonar. Em alguns casos mais graves, vai ser necessário, às vezes, até uma intubação, uma ventilação mecânica, devido ao risco de falência respiratória iminente. Além disso, a gente também tem que ter os cuidados com outros suportes, como, por exemplo, corrigir acidose metabólica, hipoglicemia, anemia, que poderiam ser outros fatores que iriam aumentar a insuficiência cardíaca. E, além disso, a outra medicação que ela é importante é a prostaglandina, o famoso alprostagil, né, nos casos daqueles pacientes que têm uma cardiopatia dependente de canal, como aqueles troncos que têm também associado uma interrupção ou uma coarctação de aorta crítica. Então, esses pacientes eles vão precisar manter o canal arterial aberto. Então, em relação à reparação cirúrgica, o que que nós vamos ter? Então, frisando mais uma vez, o ideal é que esse reparo cirúrgico ele seja feito precocemente, exceto se o paciente ele for muito prematuro ou ter alguma outra complicação extracardíaca junto com vigente no quadro. Então, de maneira geral, a reparação vai fazer o quê? Ela vai retirar as artérias pulmonares do truncus e vai reimplantá-las em um conduto do ventrículo direito para a artéria pulmonar. Vai também abrir e reparar o truncus com um enxerto ou um pericárdio. E também vai fechar a CIV, geralmente já com um PET. Então, de maneira geral, quais que são os mecanismos para um reparo total? Então, as artérias pulmonares, elas são retiradas a partir do truncus, elas são reimplantadas em conduto VD para a artéria pulmonar,
e a abertura e o reparo desse troncos com o homo-enxerto e o fechamento da CIV com PET. Então, praticamente é isso. Só que aí a gente vai ter algumas variações de acordo com as anomalias de cada tipo de troncos. Então, nós vamos ter a correção sem o conduto extracardíaco. Vamos começar então por ela. Esse tipo de correção, então, ele é feito sem um conduto extracardíaco, sem um homo-enxerto ou algo ou outro conduto extracardíaco. Então, aqui nesse tipo, a gente pode ser feito no tipo 1, em alguns casos, o tipo 2, isso se a gente não tiver uma coronária esquerda cruzando essa via de saída do ventrículo direito. Aí, essa técnica que é feita sem um conduto extracardíaco, ela é chamada de técnica de barbeiro marcial, no qual ela é feita, o que que acontece? Aqui, a gente vai ter uma incisão da artéria pulmonar, subindo até um pouquinho ali um pouquinho acima da pulmonar esquerda. Nós vamos ter também um fechamento da comunicação aortopulmonar com o PET, para poder ampliar essa via de saída do ventrículo direito, e um implante de uma monocúspide nessa pulmonar. Aí essa técnica, ela tem o intuito, então, de facilitar para que no futuro evite novas abordagens na estenose desse conduto. Então, aqui na primeira figura, nós temos uma placa de pericárdio bovino, né, com monocúspide, que é utilizada nessa correção da técnica de barbeiro marcial, e nessa segunda imagem, novamente, essa monocúspide de um homo-enxerto descelularizado, preparado para a reconstrução dessa face anterior, né, da conexão do ventrículo direito com as artérias pulmonares. Já a correção com um conduto extracardíaco, ela pode ser usada agora aqui para outros tipos de truques. Então, no caso do tipo 1, a gente pode usar esse tipo, tá, de correção, e o que que a gente tem no tipo 1? Nós vamos ter, então, o tronco da artéria pulmonar saindo direto do tronco arterial comum, né? Como nessa imagem aqui ao canto esquerdo. E aí, em A, então, nós temos o intracejado mostrando a CIV e o local onde vai ser realizado essa ventriculotomia direita. Em B, nós temos o tronco da artéria pulmonar, sendo então separada da artéria truncal e suturada a abertura dessa artéria truncal. E além disso, aqui foi feito o fechamento da CIV com o enxerto, que ele é visível, né, na imagem através dessa ventriculotomia, sendo realizado de uma maneira para que apenas o sangue do ventrículo esquerdo ele seja direcionado para a artéria truncal. Então, vai criar, né, uma via do ventrículo esquerdo da artéria truncal. Em C, a gente coloca um conduto valvulado ou um enxerto, no qual ele vai ser anastomosado ao tronco pulmonar. Então, a metade posterior do conduto proximal, ela vai ser anastomosada à extremidade superior da ventriculotomia. E um pequeno enxerto pericárdio, ele é ajustado, estruturado no local para preencher esse defeito, né? A região que foi aberta entre o enxerto e a extremidade inferior da ventriculotomia. Já aqui temos um exemplo para correção do troncos do tipo 2 e do tipo 3. Aqui em A, então, nessas duas linhas tracejadas da artéria truncal, elas vão indicar os locais de excisão das artérias pulmonares, e essa linha vertical mais abaixo, no ventrículo, vai indicar o local que vai ser realizada a ventriculotomia direita. E em B, então, a gente tem aqui representado a CIV sendo fechada com um enxerto através dessa ventriculotomia, de modo que a artéria truncal ela receba sangue apenas do ventrículo esquerdo. E aqui também o manguito do tecido truncal ali acima, incluindo os orifícios de cada artéria pulmonar, ele vai ser cisado e depois ajustado. E em C, nós temos ilustrado, então, a continuidade da artéria truncal, que agora é a aorta, né? E que ela foi restaurada com um enxerto de Dacron. Já na pulmonar, a extremidade inferior desse homoenxerto, ela foi anastomosada ao local da ventriculotomia direita, e a extremidade superior, ela foi anastomosada ao manguito, contendo as pulmonares, como a gente consegue observar aqui na imagem. Em relação à insuficiência da válvula truncal, ela vai estar presente em mais de 50% dos pacientes com tronco arterial comum, e é um fator de risco tanto para mortalidade precoce quanto para uma mortalidade tardia. Então, nos casos que a gente tem uma regurgitação moderada ou grave, é preciso fazer então a plastia da válvula truncal, ou até então mesmo fazer essa troca valvar. E aí, em geral, essa insuficiência ela é decorrente da retração das cúspides ou prolapsos,
da dilatação do anel ou de alterações do tecido valvar. Então, pode ser feita a plastia da válvula truncal, sempre que possível, nesses casos. Aí, a técnica mais empregada é ressecção triangular e a ressutura da cúspide com prolapso e plicaturas intercomissural e transventricular do anel da válvula. E nos casos que não são passíveis de plástica, a gente tem que proceder, então, a uma troca da válvula truncal por uma bioprótese, uma prótese mecânica ou um enxerto aórtico com ou sem ampliação do anel. Em geral, quais são as complicações que esses procedimentos podem trazer? Então, nos casos que a correção é feita com conduto extracardíaco valvulado, pela ausência, né, do crescimento do tubo e pela tendência à calcificação em crianças, a principal complicação que nós vamos ter é a disfunção desse haloenxerto por estenose do tubo. E aí, nesse caso, pode ser necessário várias reintervenções para fazer a troca. E já na operação de barbeiro marcial, a principal complicação é a insuficiência pulmonar a longo prazo, né? Com uma dilatação progressiva e disfunção ventricular direita. E na presença dessa regurgitação pulmonar grave, com dilatação do VD, é necessário, então, o implante de um enxerto aórtico ou pulmonar, e na idade adulta, a colocação de próteses biológicas. E agora, nos casos de estenose, uma vantagem dessa técnica é que a gente conseguiria fazer um balonamento, né, uma angioplastia com balão. E não menos importante, a gente não pode esquecer da endocardite, que também é uma complicação grave e com alta mortalidade. Então, o que é importante para a gente fazer o segmento a longo prazo desses pacientes? O segmento ele é importante por diversos fatores. De maneira geral, os pacientes com troncos arteriosos, eles vão ter problemas, né, que vão precisar dessa atenção. A gente precisa ter uma avaliação contínua, pedir exames, e dependendo dos casos, né, para programar até uma nova abordagem cirúrgica. Então, quais são esses fatores que a gente precisa ficar atento? É a disfunção da válvula truncal, né, ou por uma estenose ou por uma insuficiência. Essa função do homoenxerto, do conduto pulmonar que foi utilizado na via de saída do VD, e também observar como que está sendo o desenvolvimento, né, ou se há uma presença de estenose nos ramos das artérias pulmonares. Ou seja, são pacientes que eles vão estar sempre em constante avaliação. São pacientes que praticamente vão ter o acompanhamento cardiovascular vitalício. A gente vai ter que estar sempre avaliando eles. Então, essas foram as minhas referências. Obrigada.